Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre como está o andamento das vacinas para o coronavírus. Mas antes de falar disso, eu gostaria de explicar como é que funciona uma vacina. Então, primeiro, o nosso corpo, quando ele sofre uma agressão, quando entra no nosso corpo uma bactéria ou um vírus, ele tem uma série de mecanismos para nos proteger, mecanismos eficientes, complexos, que compõem o sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do nosso corpo. O sistema imunológico conta com vários mecanismos de proteção. E um deles é um chamado anticorpo, uma produção de anticorpos. Mas o que é um anticorpo? Veja, quando essa bactéria ou esse vírus entra no nosso corpo, nossas células de defesa reconhecem aquela bactéria ou aquele vírus. Através do quê? Através de algumas proteínas e açúcares que estão na superfície da bactéria. Então, ali ou na capa do vírus, você tem aquelas estruturas que são características daqueles vírus e tem uma forma muito específica. O coronavírus, por exemplo, ele tem esse nome porque essa estrutura em volta dele parece uma coroa, por isso então coronavírus. Então, o nosso organismo, reconhecendo aquela estrutura, ela vai produzir uma outra proteína que se encaixa, que se liga de uma forma específica naquela proteína da estrutura daquele micro-organismo. Então, a gente chama isso de sistema chave-fechadura. Por quê? Aquele anticorpo vai se ligar naquela estrutura daquela bactéria ou daquele vírus específico. E ela fazendo isso, ela vai inativar aquele agressor que está no nosso corpo. E onde que entra a vacina nisso? Bom, a vacina, você pega pedaços daquele organismo, ou então um vírus, uma bactéria inteira, mas de uma forma que ele esteja atenuado e não cause a infecção, e você vai injetar aquela substância dentro do nosso organismo. E aí o nosso corpo vai reconhecer aquela substância que foi injetada, vai produzir os anticorpos contra aquelas proteínas e aqueles açúcares, e quando você realmente entrar em contato com o vírus ou com a bactéria, você já vai ter o registro no seu sistema imunológico daquele anticorpo e vai produzir aquele anticorpo para se proteger daquela infecção específica. Bom, a vacina então, para ela funcionar, ela tem que gerar uma reação de imunidade no nosso corpo e ela não pode gerar muitos efeitos colaterais, senão você acaba inviabilizando o uso daquela vacina específica. Então, várias vacinas estão sendo pesquisadas em relação ao coronavírus. Hoje em dia nós temos mais ou menos 150 vacinas em pesquisas, em várias etapas de testes. E como que funcionam essas etapas? Bom, para a vacina atingir esse aspecto dela ser eficaz e dela ser segura, ela passa por vários testes até poder ser vendida comercialmente. Então a gente divide esses testes em 4 etapas. A primeira etapa é chamada pré-clínica, em que são feitos testes de laboratórios e a vacina é testada em animais, camundongos, chimpanzés, para você testar a eficácia daquele composto. Passado da fase pré-clínica, nós passamos para a fase clínica e aí são 3 etapas. A fase 1 da fase clínica é quando você testa num grupo pequeno. Então, você vai testar aquela vacina em poucas pessoas, grupos de 20 a 100 pessoas, para testar a dose que vai ser usada, para testar se aquela vacina tem uma efetividade, para testar alguns efeitos colaterais. Passada a fase 1, a vacina vai para a fase 2, e aí na fase 2 ela é testada num grupo maior de pessoas. Então, normalmente um grupo de 100 a 800 pessoas, e aí você vai incluir alguns grupos específicos, por exemplo, idosos, crianças, para ver como que a vacina se comporta nesses grupos e se a vacina realmente é eficaz e os efeitos colaterais dela. Passado a fase 2, você vai fazer a fase 3, os testes são feitos em milhares de pessoas.
Normalmente são feitos em vários lugares, a gente chama de estudos multicêntricos, e você vai testar milhares de pessoas, comparando a vacina com o placebo, para saber se realmente a vacina induz a uma imunidade e comparando a questão de você ter efeitos colaterais em relação ao placebo. Só depois de aprovada na fase 3 é que a vacina pode ser comercializada. Bom, atualmente, como eu disse, nós temos mais ou menos 150 vacinas em estudos e dessas 150 nós já temos 4 que estão na fase 3, ou seja, a última fase antes da venda comercial. Uma delas é a vacina que está sendo pesquisada em Oxford e ela está sendo testada na fase 3 na Inglaterra, na África do Sul e aqui no Brasil, num convênio com a Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Essa vacina, os pesquisadores esperam que ela esteja disponível até o final do ano e o governo já comprou, através da Fiocruz, insumo para a produção dessa vacina aqui no Brasil. Então ele fez uma aposta que se essa vacina for aprovada, o Brasil vai ser um dos primeiros países a produzir essa vacina aqui. Outra vacina que está na fase 3 é uma vacina chinesa, da Sinovac, que ela também está sendo testada no Brasil. E ela está sendo testada num convênio com o governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, e ela está iniciando a fase 3 aqui também. Outra vacina também chinesa que está sendo testada na China e no Emirados Árabes, está começando a fase 3. E na Austrália eles pegaram uma vacina que já existia, que era uma vacina para tuberculose, e estão testando se essa vacina tem eficácia para o coronavírus, e essa também está na fase 3. Então é isso, vamos torcer para que a vacina chegue logo e que a gente tenha uma boa notícia, espero que até o final do ano, em relação a essa situação. E é isso, pessoal. Um abraço para todos, qualquer dúvida estou à disposição.